Ok. Tá. Então, acho que foi, tá? Vamos começar, então. Então, a gente tem o link para os encontros remotos, a partir de hoje só via Teams, tá, gente? E vamos ver aqui as aulas. Nas aulas eu tinha deixado uma videoaula sobre, tá aqui, ó, onde tá? Monitores, essa aula aqui. Eu vou abrir o PDF para eu falar rapidamente sobre ele. E aí, deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. E aí eu vou comentar um exercício da última aula, tá? Antes de falar sobre a lista de sincronismo, Gabriel. Então, vamos lá. A gente viu algumas aulas atrás sobre como usar semáforos. E a gente viu que semáforos podem ser utilizados para garantir exclusão mútua em sessões críticas. Essa é uma das funcionalidades de semáforos. Eles podem ser utilizados também para colocar ordem na execução de códigos. Então, se a gente quiser que um processo A execute primeiro que um processo B, a gente pode usar semáforo para isso, como se fossem barreiras de sincronização. Então, em boa parte dos nossos exemplos, a gente usa semáforo para garantir exclusão mútua, mas ele também tem essa outra função. Outra forma de garantir exclusão mútua, sem ser pelo uso de semáforo, é via uso de monitores, que é um construtor de mais alto nível, menos propenso a erros, e é uma das formas mais populares de se sincronizar código em Java. E aí a aula que eu mandei para vocês, o vídeo que eu mandei para vocês, fala justamente sobre o uso de monitores nessa linguagem, em Java. Então, eu vou passar rapidamente aqui, porque eu imagino que vocês já viram, né? Eu estou assumindo que vocês já viram, que tiveram esse tempo para assistir o vídeo. Então, a ideia do monitor é que ele permita que em alguns trechos de código, só um processo por vez pode estar ativo. Então, só um processo pode acessar trechos de código, que é exatamente a ideia da garantia da seção crítica, da exclusão mútua, né? E monitores também, para fazer esse sincronismo tipo barreira, eles têm outro tipo de construtor de alto nível, que são as variáveis de condição. Então, um objeto, quando encontra uma condição desfavorável, ele pode invocar uma operação, um método que chama wait, que tem o nome de wait. E nesse caso, esse objeto ele se autobloqueia. Ele sai, ele fala, bom, eu tenho uma condição desfavorável, eu quero ficar dormente, eu quero me bloquear até que essa condição se torne favorável. E quando a condição se tornar favorável, quando um outro processo der essa condição, fizer um signal, ele se desbloqueia. Então, monitores têm essa característica também de trabalhar com variáveis de condição. Então, em Java, gente, todo objeto Java tem como se fosse um cadeado, que a gente chama de unlock, que é a implementação de um monitor. Então, todo objeto a gente pode forçar a exclusão mútua em parte dele, em parte do código. Quem faz isso é a Java Virtual Machine. E como que a gente pode forçar a exclusão mútua no código Java? Uma das ideias é que a gente utilize a palavra reservada synchronized. Então, quando a gente sinaliza que um método é synchronized ou que um bloco de código é synchronized, a máquina virtual Java garante exclusão mútua naquele pedaço de código. Simples, né, gente? É bem legal, bem tranquilo de se sincronizar um código Java. Então, se um método é sinalizado como synchronized já estiver ocupado, se houver uma thread executando aquele método, quando uma segunda thread pedir para executar aquele mesmo método, a máquina virtual Java não vai permitir e vai colocar essa segunda thread numa fila de espera. E aquela segunda thread que está esperando vai estar no estado bloqueado. Então, é aquele terceiro estado, lá quando a gente fala do diagrama de estados, que uma thread, um processo pode estar em execução, bloqueado ou pronto, ela estaria nesse estado bloqueado. Oi. O Lucas avisou aqui no chat que tem gente querendo entrar na sala. Ah, sim. Calma aí. Vou ter que voltar. Aceitei. Ok. Daqui a pouco me lembrem de novo, tá, gente? Obrigada aí.
Aí eu me perdi. Tá, acho que eu estava falando dos estados, né? Então, uma thread que tenta acessar um método synchronized, um bloco synchronized, já há outra thread lá, então ela fica no estado bloqueado. Não é em execução, não é em estado pronto, é bloqueado até que o trecho de código seja liberado. Então, o exemplo acontece com aquele nosso caso típico, né? A gente tem um objeto contador e esse objeto contador tem um método incremente, que o que ele faz é incrementar uma variável count que é compartilhada. Se a gente faz essa implementação sem ter estudado concorrência de sistemas operacionais, a gente vai implementar desse jeito aqui à esquerda. Mas a gente já viu em algumas aulas que é errado fazer assim, porque esse código aqui, ó, essas duas linhas de código, elas consistem em uma região crítica, porque elas estão manipulando uma variável compartilhada, uma área de memória onde várias threads podem ler e escrever ao mesmo tempo. E a gente sabe que ao ler e escrever ao mesmo tempo, a gente tem uma condição de corrida. Então, os resultados podem variar. Melhor do que fazer isso é utilizar a facilidade de Java. Eu coloco a palavra synchronized, ixi, acho que aqui é antes do void, tá, gente? Então, é public synchronized void increment. E aí, quando eu coloco esse synchronized aqui, Java, máquina Java, já vai saber que essas duas linhas são uma região crítica e devem ter a exclusão mútua garantida. Então, a própria máquina virtual Java vai permitir que apenas uma thread acesse e realize por vez o incremento. Então, é bem mais prático, tá? Então, sem exclusão mútua, se nós fizermos essa implementação, o que pode acontecer? Pode ter uma thread 1 e uma thread 2. Se a thread 1 começar a executar, invocar o método increment, ela pode executar a primeira linha e ler o valor de count, que inicialmente é 0, e antes de executar a segunda linha, ela pode ser preemptada. E daí, imaginando que a gente tem uma máquina com um único processador, o que vai acontecer? A thread 1 foi preemptada e a thread 2 vai entrar em execução. Vai invocar o método increment também, e aí vai atribuir o valor de count para n. E o valor de count ainda é 0, né? Então, n vai armazenar o valor 0, e vamos imaginar que a thread 2 continue a execução. Aí vai fazer n mais 1, que vai ser 2, e vai atribuir a count o valor... vai fazer n mais 1, que era 0, vai se tornar 1, e vai atribuir esse valor a count. Atribuiu o valor a count, agora count vale 1, ó. Só que, ao ser preemptado e a thread 1 voltar a executar, ela vai voltar a executar do ponto onde parou. E o contador de programa dela estava apontando para essa linha aqui, ó. O que vai acontecer, então? Nessa linha aqui, essa thread vai pegar o valor de n que ela já havia armazenado, que era 0, né? E somar mais 1. E aí vai atribuir o valor 1 ao contador. Só que o contador já estava em 1 e deveria assumir o valor 2 quando fosse incrementado. E aqui a gente vai ter uma inconsistência. Quando a gente coloca a palavra synchronized, lembrando que eu acho que está invertido aqui, que é o contrário. Professora, Oi. tem mais alguns alunos aqui também não entrar, mas eles não conseguem, eu acho. Calma aí, eu tenho que dar permissão para cada um. Deixa eu só ver a palavra synchronized aqui, como que tá. Tirar essa dúvida. Ah, não é aqui. Calma aí, só um minutinho, gente. Synchronized é antes do void, tá, gente? Tirei a dúvida. Vou voltar lá. Ok. Foi. Tá. Obrigada. Vamos lá. Então, quando eu coloco synchronized, o que vai acontecer? A gente pode ter a mesma execução. Pode começar a thread 1, invocar o método increment, vai adquirir o monitor, né? Porque agora, para executar o increment, tem que ter posse do monitor. Mas nenhuma thread tinha posse ainda, então a Java Virtual Machine permite, a JVM permite. Então, thread 1 vai continuar. Voltando aqui, count igual a 0, o valor de count vai ser atribuído para n, nessa linha aqui. E daí vamos imaginar de novo que essa thread 1 foi preemptada.
Ela foi preemptada, entrou a thread 2, e a thread 2 também invoca o método incremente. Só que ao invocar o método incremente, perceba que ele está sinalizado como synchronized, que ele precisa ter uma exclusão mútua. Então, a máquina virtual Java olha, verifica e vê que a thread 1 já é dona desse lock. Então, o que ela faz? Ela coloca a thread 2 no estado bloqueado. Ela tira a thread 2 da execução e deixa ela naquele estado bloqueado que só fica à espera de um sinal para desbloquear. Então, a thread 2, nesse caso, não vai usar a CPU e também não vai estar pronta para execução, ela está bloqueada, à espera de um sinal para voltar à fila de prontos. Então, ela fica bloqueada até quando? Até a thread 1 sair desse método synchronized. Então, ao bloquear, ela cede a CPU e a thread 1 vai voltar a executar do ponto onde tinha parado. Vai fazer o incremento de count vai valer 1 e ela vai liberar o monitor porque o método acabou. Ao liberar o monitor, quem acorda? A thread 2, que estava esperando justamente esse evento. Então, a thread 2 vai acordar e vai executar o método synchronized. Aí ela vai fazer count é atribuído para n, e aí ela já lê o valor atual de count, ó. Tá vendo que agora a condição de corrida acabou? Não tem mais aquela inconsistência. Então, ela já lê o valor atual de count, atribui para n, incrementa o valor de n e atribui para count. E aí, count vale 2. Bonito, né, gente? Muito mais organizado. Além de poder sinalizar um método como synchronized, eu posso dizer também que só um pedacinho de código é synchronized. Então, nesse caso, eu coloco a palavra synchronized, coloco aqui o objeto, onde eu quero ter essa exclusão mútua, pode ser o próprio objeto diz, coloco a seção crítica e fecho. Importante lembrar que quanto menor a exclusão mútua, melhor, né? Porque se a exclusão mútua for muito grande, nosso código deixa de ser concorrente e passa a ser sequencial. Certo? Aí, eu quero chegar aqui, ó, no problema do produtor-consumidor, gente. Esse problema do produtor-consumidor é muito famoso, é um problema clássico de sistemas operacionais que mostra, ele é a porta de entrada para mostrar justamente essa concorrência a uma região de memória compartilhada. Esse problema, ele simula pelo menos dois processos. Um processo produtor, que é escrever em posições de um buffer, e o processo consumidor, que quer ler a partir desse buffer. Só que esse buffer aqui tem um número limitado de posições. Vamos assumir que seja um só, né? Só para ficar mais fácil. Então, o produtor só consegue escrever nesse buffer quando o buffer estiver vazio, quando a posição não estiver ocupada. Então, se esse produtor chega e quer escrever no buffer e encontra o buffer já escrito, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que se autobloquear e dormir, ficar bloqueado até que aconteça o quê? Até que um processo consumidor vá até o buffer e consuma aquela posição ocupada. Professor, Sim, pode falar. tem um aluno que ainda não conseguiu entrar na aula, Demetrios. Ele Só tá um tentando, pouquinho. conseguiu ainda. Tá. Parece que ele nem tá na lista ainda aqui. Isso. Parece que o Demetrios não chegou ainda aqui para mim. Infelizmente, quem não tem o passaporte, não tiver tudo em dia, acho que não vai conseguir. Mas eu tô gravando e daí eu disponibilizo daqui a pouco para esses alunos. Vamos ver então. Bom, vamos seguir. Daqui a pouco vocês me avisam de novo, tá bom? Então, esse é o problema do produtor-consumidor. Então, o buffer é limitado e se o produtor for até esse buffer e encontrar o buffer cheio, ele tem que se bloquear até que o buffer se esvazie. E só quem pode esvaziar é o consumidor. Já o consumidor, ele quer ler alguma coisa do buffer. Então, se ele for acessar o buffer e encontrar o buffer vazio, é a hora dele se bloquear. Então, ele vai ficar bloqueado até que o produtor escreva no buffer e ele tenha algo para consumir. Então, vejam que o produtor se relaciona com o consumidor e um depende do outro. Por isso que esse problema é legal para tratar o sincronismo. E daí, a gente
tem que justamente sincronizar esse código, né? A gente tem que garantir, no caso do produtor, que quando ele encontrar o buffer cheio, ele tem que se auto-bloquear. Olha só como que ele se bloqueia, né? Ele quer inserir algo no buffer, então ele verifica. Count é igual ao tamanho do buffer, ou seja, o buffer está cheio, é isso que ele está fazendo aqui. Se estiver, wait, porque o que a função wait faz é bloquear esse próprio processo que está invocando o wait. Daí ele se bloqueia à espera de quê? À espera que uma thread consumidora consuma um dos itens do buffer e libere um espaço para ele poder escrever. Então, vamos ver o código do consumidor. Consumidor, o método que ele quer executar é o remove. Ele quer remover algo do buffer. Então, ele verifica inicialmente, o buffer está vazio? Porque se o buffer estiver vazio, o que ele tem que fazer? Se bloquear até que o produtor produza algo no buffer. Agora, se o buffer não estiver vazio, é o que a gente estava simulando, né? Então, a gente simulou que o produtor queria produzir algo, mas encontrou o buffer cheio e por isso dormiu. Bloqueou, melhor dizendo. Então, o produtor estando bloqueado, vem o consumidor e vai fazer o quê? Vai consumir um item do buffer. Então, o contador que fala o número de itens do buffer vai decrementar, liberando o espaço do buffer. Nesse caso, ele tem que sinalizar para o processo produtor que agora ele pode acordar. Então, ele faz um notify. O notify o que faz é enviar um sinal para os processos que estão bloqueados à espera dessa condição favorável. Então, o processo produtor estava à espera de um espaço no buffer. O consumidor liberou esse espaço, então é o consumidor que tem que fazer um notify, essa notificação. Ele faz um notify e termina. Quando o consumidor faz esse notify, o que acontece? O produtor desperta aqui, ele é desbloqueado. Ele é desbloqueado, ele tem que testar novamente a condição. E agora? Eu desbloqueei. E agora? O buffer está cheio ainda? Se estiver cheio, volta a bloquear. Mas provavelmente não vai mais estar cheio. E nesse caso, ele escreve algo no buffer e ao terminar de escrever algo no buffer, ele vai fazer notify. Por que o produtor, ao escrever algo no buffer, faz um notify? Uma pergunta para vocês. Esse notify é para quem? Podem usar o microfone aí. Eu vou lá desbloquear alguém enquanto isso. Professora, o pessoal tá Oi. lá no Discord reclamando que não tá conseguindo entrar. Ah, mas aí eu não tenho o que fazer, gente. Já somos muitos aqui, né? E realmente não tem como usar o Meet mais, gente, porque não vai ter a aula gravada. Fala que eu vou disponibilizar daqui a pouco. Ah, por favor. Por que a senhora só não baixa um programa e grava, tipo, a tela do computador e dá aula no Meet? Ah, gente, é porque daí fica muito pesado. Aqui eu uso algumas capturas, né, de tela, mas não tem hora que como chama, o cooler começa a esquentar e começa a fazer barulho no microfone, não fica legal, sabe? Eu uso justamente o OBS Studio. A gente também tem que seguir a orientação da Pró-Reitoria, né? Eles falaram para padronizar os canais, então tem que tentar, vamos tentar utilizar. Eu sei que é tem um transtorno inicial aí, eu também não estou gostando de mudar, mas vamos nos adaptando, né? Ok. Deixa eu ver aqui. E aí, gente, vocês estavam conseguindo acompanhar aqui o código do produtor consumidor? Me digam. Todo mundo quieto. Nossa, gente. Tá meio perdido, Davi?
Parece que tá todo mundo perdido. Tá, vamos lá então. Vou tentar. Tá, eu vou repetir aqui, tá? Então, gente, agora nós estamos tratando de um problema que, além de envolver uma variável compartilhada, além de envolver uma memória compartilhada, ele envolve também a ordenação de execução entre os processos. O problema todo é que tanto o produtor quanto o consumidor, vamos pensar em duas threads, uma produtora e uma consumidora, querem enxergar o tamanho do buffer, quanto de um buffer que está ocupado. Então, o produtor, ele quer escrever no buffer. E o consumidor quer ler do buffer. E quando lê, ele esvazia a posição do buffer que ele leu. Um vetor, né? Tem um vetor lá. Então, inicialmente, todo vetor está vazio. E esse vetor é limitado. Vamos pensar no vetor de tamanho 1 para ficar mais fácil. Então, se o vetor tem tamanho 1 e inicialmente está vazio, vamos imaginar a seguinte execução. Vamos imaginar que o consumidor seja escalonado para executar. Aí ele vai verificar. Count é igual a 0? Sim, isso quer dizer o quê? Que o buffer está vazio, não tem nenhuma posição do vetor ocupada. Isso é ruim para o consumidor, porque ele quer ler algo do buffer, ele quer ler algo do vetor. Então, essa condição é desfavorável para o consumidor. Nesse caso, ao invés de ficar nesse while aqui, e agora? O buffer está vazio? Está cheio? E agora? E agora? E agora? E agora? Naquela espera ocupada que a gente chamou em outra aula, ao invés disso, o que ele faz é se autobloquear. Ele viu que a condição está desfavorável para ele, então ele invoca o método wait. Esse método wait, o que ele faz é fazer a thread, o processo invocador, dormir, bloquear, liberar a CPU e ficar bloqueado à espera de um sinal. Então, o buffer inicialmente estava vazio, a thread consumidora começou a executar e encontrou o buffer vazio. Nesse caso, ela se bloqueou. E quando ela se bloqueia, não há nada que possa ser feito, só resta esperar a outra thread executar. E a outra thread, vamos imaginar que é uma thread produtora. Ela quer ir até uma posição do buffer e encontrar aquela posição vazia. Ao menos uma posição vazia do buffer. Então, quando ela executa... Alguém quer perguntar algo? Não? Quando a thread produtora executa, ela está preocupada se o buffer está cheio ou não. Porque se o buffer estiver cheio, ela tem que se bloquear até que o buffer fique vazio. Então, é isso que ela pergunta, ó. Ela pergunta, o buffer está cheio? Se o buffer estiver cheio, se não tiver nenhuma posição onde a thread produtora possa escrever, ela vai se autobloquear. Vai liberar a CPU e vai ficar no estado até que aconteça o quê? Até que a thread consumidora acorde ela. Mas a gente estava assumindo que inicialmente o buffer estava vazio, a thread consumidora executou, encontrou o buffer vazio e bloqueou. E aí veio a thread produtora, vamos imaginar um buffer de tamanho 1. A thread produtora verificou, count é igual a 1? Não, não é, porque count é 0, né? Inicialmente o buffer está vazio, então esse contador aqui é igual a 0. Nesse caso, essa condição é negada, né? Esse teste é falso, então a produtora vem aqui. Então, ela coloca o buffer na posição vazia do vetor. Aumenta o tamanho de posições ocupadas e faz um notify. Esse notify aqui é para quem? Era essa pergunta que eu tinha feito antes. Esse notify aqui faz o quê? Diz aí alguém, por favor. Nossa, gente, ninguém participando, o que é isso? O Notify vai... Deu conflito aí. Pode falar. É que tem uns colegas no Discord querendo entrar na turma, só que uns tem problema de conta e uns tá, tipo, já enviaram a solicitação. Ah, tá bom. Tá, e sobre o Notify, gente? O Breno respondeu e falou a mesma coisa. Ele vai mandar a notificação para
thread acordar, né? Pra falar que liberou o recurso. Isso mesmo, para thread, qual thread? A thread que tá bloqueada lá no wait. Isso mesmo, a thread consumidora. É isso mesmo. Não chegou nenhum sinal aqui, gente, pedindo. Vamos aguardar mais um pouco. É isso mesmo. Então, esse notify aqui, ó, vai para alguma thread que esteja dormindo por algum motivo. O motivo aqui é ou que uma thread consumidora encontrou o buffer vazio ou uma thread produtora encontrou o buffer cheio. Só há esses dois problemas a serem tratados. Então, todas as vezes que uma produtora escreve algo no buffer, ela já assume. Pode ser que alguma thread consumidora esteja bloqueada à espera de um item. Então, ela já manda o notify. E a thread consumidora faz algo similar. Quando ela consome um item, ela já se preocupa com os outros tipos de thread. Ela pensa o seguinte: pode ser que alguma thread produtora esteja bloqueada à espera de uma posição livre de memória do buffer. Então, ela também faz um notify. O notify, o que ele faz é ir até a fila de processos bloqueados e desbloquear um deles. Então, a gente usa esse notify justamente para fazer o processo produtor bloquear quando o buffer estiver cheio ou o processo consumidor bloquear quando o buffer estiver vazio. Agora apareceu alguém aqui. Matheus. Ficou mais claro um pouco, Alexia? Sim? Então, que bom. Ok. Então, gente, esse problema do processo produtor-consumidor, esse problema vai acompanhar vocês para o resto da vida. É um problema recorrente na programação, porque a gente sempre tem que seja um vetor. Um vetor sempre tem um tamanho limitado e se você estiver implementando uma fila, por exemplo, você sempre vai ter que se preocupar com a ordenação dessa fila. Se vários processos acessam essa fila, podem acessar e mudar a ordem dessa fila, então você tem ali uma região crítica. E você, como programador, tem que sincronizar o código, tem que garantir a exclusão mútua. A maneira de garantir exclusão mútua em Java, uma das maneiras, é usando justamente o monitor. Tá? A boa notícia, gente, deu um crash aqui. A boa notícia é que Java tem facilitado a vida dos programadores e feito essa sincronização em objetos, em classes pré-definidas. Então, se você tem que implementar uma fila, e essa fila pode ser acessada por vários, já oferece algumas classes que tem lá uma blocking queue, uma fila bloqueante, ordenada, sincronizada, e os nomes vão variar, tá? Então, na prática, se vocês estiverem implementando em Java, vocês provavelmente não vão se preocupar com esse nível de detalhe, mas é importante vocês terem conhecimento, até porque em Java, a API vai oferecer uma fila que não tem essa concorrência tratada e uma fila, uma implementação, uma classe que tem essa concorrência tratada. E daí você vai ter que olhar qual das duas você quer. Felipe está perguntando se só dá para ser feito em vetor. Não, pode ser com lista encadeada também. A estrutura de dados pouco importa. Se você tiver uma área de memória que está sendo escrita, pode ser escrita por 2 ou mais processos ao mesmo tempo, você já tem um problema. E daí você tem que tratar essa concorrência. Quando essa concorrência é tratada, quando duas threads ou 2 processos não podem acessar uma região crítica ao mesmo tempo, quando inconsistências não acontecem, você fala que seu código é thread safe. Ele é para threads. E quando você não tem esse tratamento, quando você deixa à mercê de outro programador, aí você tem um código que é thread unsafe, não é seguro para threads.
Por que vocês têm que ter conhecimento disso? Justamente para vocês saberem tomar decisões na implementação. Quando vocês forem consultar a API em Java, vocês vão ver esse conceito, thread safe. Ah, eu quero um vetor e quero que esse vetor já tenha o tratamento de sincronismo. Então, você tem que procurar pela implementação de um vetor que seja thread safe. Aí, se você pensar, não quero que Java trate esse sincronismo. Eu quero que eu possa tratar, porque eu vou fazer de um jeito mais seguro, mais rápido, mais eficiente. Então, nesse caso, você tem que procurar uma classe que não tenha o tratamento para threads, que não tenha esse sincronismo. Aí você procura um método que não seja thread safe. Tá? Então, vocês têm que ter noção sobre esse conceito, sobre esse risco. Certo, Felipe? Deu para entender? Beleza. Vamos ver se chegou aqui alguma coisa. Agora sim. Tá bom? Então, gente, tem que estudar esse produtor consumidor, tá? Então, eu falei do método wait, falei do método e existe um Notify All faz ao invés de acordar, desbloquear somente um processo que está bloqueado na fila do objeto, ele desbloqueia todos os processos que estão bloqueados. Desbloqueia todas as threads e espera pelo objeto em questão. Tá? Ele desbloqueia todas, mas daí todas as threads desbloqueadas vão concorrer pelo lock que é único do objeto. E só uma vai obter esse lock. As demais vão voltar a ficar bloqueadas. Tá? Então, gente, o que eu estava falando está aqui, ó. Em Java, então, a gente tem um monitor que funciona da maneira que eu mostrei aqui para vocês, né? Então, cada objeto tem o seu próprio monitor, tem o seu próprio lock, que você solicita através de métodos ou block synchronized. E para garantir ordem de execução, quando a gente quer colocar um processo antes do outro, que um dependa do outro, a gente usa os métodos wait e notify ou notify all. Esses métodos, wait e notify, o nome deles, o conceito deles eles recebem o nome de variáveis de condição. Justamente porque dependendo de uma condição, a thread chama wait, se bloqueia. E dependendo de outra condição, ela pode desbloquear uma thread vizinha, uma thread irmã. Felizmente, em Java, linguagens de mais alto nível, eles já disponibilizam, a linguagem já disponibiliza implementações que tratam essa concorrência. Então, se você quiser usar uma lista em Java que seja thread safe, que já tenha essa concorrência tratada, então você tem que procurar por classes do tipo queues. Se você quiser barreiras de sincronização, então do tipo wait, notify, que um aconteça antes do outro, aí as classes já são nomeadas com algo similar a phaser, exchangers e assim por diante. Se você precisar de um problema do tipo produtor-consumidor, Java também oferece já implementações para isso. Eu até coloquei uma aqui, gente, que está aqui, ó, no Lava. Eu coloquei aqui um vídeo de um rapaz que fez a implementação usando o código tradicional, do jeito que eu mostrei mais ou menos no slide para vocês, e depois ele faz, vocês procuram lá, ele faz também usa uma implementação já de uma classe Java, Blocking Queue, que justamente faz isso, você declara, né, instancia uma Blocking Queue, e você pode invocar os métodos insert e remove sem se preocupar com qual thread chega primeiro que a outra, ou se uma thread está chamando remove e a fila já está vazia, se ela deve dormir ou não. Desse jeito aqui, você invoca só a insert e remove sem se preocupar com a condição da fila. Bem mais fácil, tá? Seria um método normal, sem você se preocupar com as particularidades da concorrência dos processos. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Demetrius ficou de fora, né? Ele é tão participativo.
Vamos ver se ele resolve para a próxima aula. Tá muito barulho aí, gente, o som? Parece até que meu ar-condicionado está fazendo barulho também. Ai, ai. Tá. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar aqui um pouco, né? Então, gente, o que eu falei, né, código thread safe, quando a gente utiliza monitores, quando a gente utiliza semáforos para garantir que as threads só manipulam dados compartilhados de maneira segura, sem condições de corrida, a gente está tentando fazer com que o nosso código seja thread safe. Então, é esse o conceito aqui que vocês vão encontrar com frequência, ó. Então, quando eu coloco um método como synchronized, por exemplo, eu estou tornando esse código aqui thread safe. Outro detalhe, gente, outro plus, né? A gente está falando aqui de processos que se comunicam via compartilhamento de memória. E a gente está vendo que esse compartilhamento de memória que é difícil, é complicado de ser feito. Porque se 2 ou mais processos querem modificar o conteúdo da memória, pode ser que um modifique e outro não enxergue isso automaticamente. E daí que a inconsistência surge. Aqui como evitar, a gente pode usar semáforo, a gente pode usar monitores, né, variáveis de condição, mas a gente não utiliza isso quando os processos executam em máquinas distintas. Se a gente tiver um sistema distribuído, onde um processo A vai executar na minha máquina, outro processo B vai executar na máquina do Gabriel, nesse momento agora, a gente não pode usar variável compartilhada, porque a minha memória não é a mesma do Gabriel. A memória que o meu processo vai ocupar na minha máquina não é a mesma que o processo do Gabriel vai ocupar na máquina dele. Nesses casos que a gente tem processos distribuídos em máquinas distintas, a gente não pode usar memória compartilhada, mas a gente pode usar troca de mensagens. E daí a comunicação vai dar justamente no envio e recebimento dessas mensagens através das primitivas send e receive. E daí todo o sincronismo vai ser feito numa conversa. Tá? É outro jeito de se fazer comunicação entre processos. Dentro de sistemas operacionais, a gente poderia estudar um código, ver um código para fazer essa comunicação, mas eu acho desnecessário e vocês também vão tratar dessa comunicação lá na disciplina de redes de computadores. Então, por isso que redes, muitas vezes, depende da disciplina de sistemas operacionais, só para vocês terem essa noção do porquê fazer a comunicação através da internet ou de qualquer outra rede e não por memória compartilhada. Tá? Isso está no livro do Tannenbaum, do Silbert Charles. E aí eu quero voltar lá naquele problema da aula prática. Eu abri aqui, ó. Não é esse. Professora, tem mais solicitação. Tá, já vou lá. Thomas. Ok. Acho que eu faço esse aceite aqui uma vez só, né? Não vou ter que ficar fazendo isso toda aula. Ah, que bom. Tá. Gente, aqui, ó. Lembra aquele problema que eu queria executar duas threads, que a thread A imprimia Azão, Azinho, a thread B imprimia Bzão, Bzinho? E eu pedi para vocês usarem para fazer o sincronismo? Aqui eu trouxe uma das soluções, né? Eu lembro que a Maria estava chegando próximo da solução, não era, Maria? Você conseguiu solucionar? Conseguiu implementar? Maria tá aí. O Jean está perguntando se esse conteúdo mais prático não era de SEO, que ele já fez a disciplina de SEO e a diferença. Então, Jean,
de fato, a disciplina de SO ela é a mais prática. O que tinha na disciplina de SO que não está tendo agora, que talvez você não se lembre? Na disciplina de SO, a gente falava de outros problemas de sincronismo. A gente falava também do jantar dos filósofos, a gente dava problemas de sincronismo para vocês acharem a solução por conta própria. E, além disso, o trabalho prático, ele envolvia a implementação. O nosso trabalho não vai ser de implementação, então a gente não vai precisar desse sincronismo. A gente não programa em C também, lá na disciplina de SO, a linguagem C vai ser mandatória, porque ela é mais baixo nível, e é isso. Assim, a gente tentou deixar diferente, mas também não dá para deixar tão diferente. Então, o trabalho de vocês vale 60% dessa primeira parte da matéria, e ele não envolve a implementação em baixo nível, envolve só uma pesquisa. Então, a diferença é essa. Veja que o problema do produtor-consumidor, ele é um problema de sincronismo, mas ele é um problema simples de ser entendido. Vou confirmar, porque a gente viu aqui a diferença aqui, o que está lá... Está dando interferência. Só criou um resultado. Tem um microfone da senhora. É o Matheus. Matheus? Eu acho que eu tenho como bloquear, não tem? Alguém me falou que tem esse poder agora no Teams. Como que eu faço isso? Tem como clicar no perfil dele e dar mute, professora. Ah, tá. Ele já mutou. Se era o Matheus Henrique, já mutou. Pois é. Ficou mais claro, Jean? Então, a gente vai ter que passar por essa parte. Ok? Tá bom. Eu já dei uma aliviada, tinha bem mais codificação nas aulas e tal, mas agora tem essa codificação Java, mas é Java, né, gente? Mas é mais simples. Tá? Eu já vou falar da prova também daqui a pouco, que vai ser cobrado exatamente na prova. O Leonardo está perguntando se tem como adiar a lista de exercícios. Qual lista que era para hoje? Não posso adiar, posso. Não. Aqui é para o dia 8. Tá. Tá bom. Tá, pode ser. Eu adio. Pode fazer até áudio da prova. Não tem problema. Tá, gente, pode fazer. O importante é vocês fazerem antes da prova, tá? Então, voltando aqui ao assunto daquele problema, eu queria que a thread A imprimisse Azão, Azinha, a thread B imprimisse Bzão, Bzinho, mas que houvesse uma forma de forçar que as maiúsculas viessem antes das minúsculas. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode declarar as duas threads, e aí essas duas threads, quando executarem, elas vão querer executar o método run delas, né? E no método run, o que a primeira thread faz é anexar numa string buffer o azão e depois anexar o azinho. Só que entre o azão e o azinho, o que ela vai fazer é mandar um release para o semáforo B, dizendo o seguinte: B pode seguir a sua execução. E os semáforos, gente, estão inicializados com 0. Então, o que acontece? Se A começar a executar primeiro, ela vai imprimir azão. Daí, se a gente não sincronizasse, ela poderia imprimir o azinho, mas a gente quer sincronizar. Então, ela vai imprimir o azão, vai liberar o semáforo agora para o vizinho B, que ele pode, né, seguir, e aí ela vai tentar pegar um acquire no semáforo A. Só que o semáforo A foi declarado inicialmente com valor 0. Então, quando ela faz o acquire, seria igual ao down,
aquele 0 se transforma em -1, e ela é aqui, ó, bloqueada. E ela vai ficar em estado bloqueado aqui até quando? Até que B execute, imprima Bzão e faça um release, faça um up no semáforo A. Quando ele fizer o semáforo A, aquele semáforo estava em -1, vai para 0, e ele vai enviar um sinal dizendo aqui para essa thread A que estava em espera por esse semáforo ser desbloqueada. Quando ela for desbloqueada, ela pode imprimir o Azinho, ou o B pode imprimir o Bzinho. Aí já não importa mais quem vem antes, né? Se é Azinho ou Bzinho. Então, essa é a forma da gente sincronizar com o semáforo, tá? Esse é o tipo de sincronismo mais pesado que vai ter na nossa disciplina de ISO. Se fosse a disciplina de SO, a gente trabalharia em cima desse exemplo e faria outros casos. E eu pediria, por exemplo, na prova, que você desse a solução para outros casos similares a esse, ou um pouco mais difíceis que esse. Mas não é nossa ideia, tá? Com esse exemplo, eu quis o quê? Quis mostrar um caso de sincronismo que foge do sincronismo baseado só em exclusão mútua. Esse sincronismo aqui eu quero colocar a ordenação. Assim como eu quero colocar a ordenação no problema do produtor-consumidor. Tá? E aí também no produtor-consumidor a gente para por ali. A gente não vê outros casos. Aqui eu sincronizei esse problema utilizando semáforos. Eu quero que vocês sincronizem esse problema agora utilizando monitores Java. Não vou pedir para entregar, é mais uma curiosidade, um estudo para a prova, tá? Eu não coloquei isso na lista, mas hoje me ocorreu que é um bom exercício para vocês estudarem o uso de semáforo. Ok? Tá, o Breno e o Gabriel falaram que fizeram gambiarra, mas deu certo. Tá, gente, ó, vê se deu certo mesmo, tá? Lembrem que só executar ali 5, 10 vezes não é garantia de que tá certo. Vejam lá se o monitor tá de fato sincronizando o código de vocês. Professora, eu Sim. fiz algo parecido com o que a senhora fez, só que eu peguei e separei o semáforo, um para as maiúsculas e outro para as minúsculas, para as impressões minúsculas. Aí nisso eu trabalhei com o semáforo, no caso, 0, né? E Certo. fiz quase a mesma lógica, eu só peguei e usei a questão do maiúsculo e minúsculo. Não sei se está certo, não sei se está errado, mas Sim. enfim. Imprimindo 20 vezes, imprimiu tudo certinho. Tá, você usou 2 semáforos, ambos inicializados com 0, e você fez a manipulação desses semáforos entre o print do maiúsculo e o minúsculo, não foi? Isso, só que eu peguei e fiz uns negócios meio estranhos aqui, não sei se tá certo. Se quiser me mandar depois para eu dar uma olhada. Tá, eu vou O Breno mandar. tá falando que fez mais um release no bloco finally. Deixa eu ver aqui. Gente, cuidado com o release, tá? Se vocês fizerem um release aqui depois do cat e fizer um finally, não vai ter, nesse caso não vai ter problema. Tá. Tudo bem. Tentem agora, Gabriel e Breno, tentem fazer agora utilizando monitores. Tenta utilizar, ao invés do release e acquire, tenta utilizar agora o wait notify junto com o synchronizer de Java, tá? Ah, o Gabriel fez outra coisa. Me manda, Gabriel, para eu dar uma olhadinha, tá? Por favor. Breno, se quiser mandar também, me manda para eu ver. Chegou mais gente aqui. Tá, deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês.
Vocês ainda estão conseguindo me acompanhar? Já estão cansados ou não? Porque sim, conseguem acompanhar ou sim, já estão cansados? Os dois. Porque só falta uma coisinha para a gente fazer a prova. Falta falar de deadlock, falta falar o que é deadlock. Eu poderia deixar isso para depois da prova, mas eu receio que depois da prova vocês nunca mais vão olhar, porque daí não cairia na prova, né? E é importante falar sobre o que é o deadlock. Falo agora ou querem que eu fale quinta-feira? Ah, tem que falar da lista, né? Então, eu vou falar quinta-feira sobre o deadlock e vou comentar a lista. Calma aí, então. Então, eu coloquei aqui deadlock, mas vai ficar para o dia... Vou deixar isso aqui para o dia 7. Deixa eu abrir a lista. Então, aqui estamos, né? Era o Matheus? Era o Gabriel? Gabriel, você que tinha falado da lista? Isso, professora, eu mesmo. Qual questão? Tem uma questão que você queira começar por ela? Tem uns termos também que a gente não trabalhou em aula. Pode Ali eu não falar. sei. Tem um termo aqui, eu não sei como pronuncia, mas acho que é yield. O Certo. exercício 9. 9. Aqui. É que é o seguinte, realmente não falamos sobre isso. Então, vamos lá. As threads que a gente viu até agora são as chamadas threads preemptivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma thread, quando ela entra em execução, ela só sai de lá à força. É aquilo que a gente aprendeu lá no escalonamento. Ela entrou e aí, para ela sair dessa execução, ou ela faz uma entrada e saída, ou então o escalonador vai lá e retira ela à força, porque acabou o quantum de tempo dela, por exemplo. Existe um outro tipo de thread que são chamadas threads colaborativas, onde uma thread voluntariamente ela é tão gentil que ela faz um processamento, ela tem uma tarefa específica que quando ela termina, ela sinaliza que ela quer ceder o processamento, ceder CPU. E aí ela faz isso através da invocação desse método yield. A gente fala yield. Então, esse método yield, o que acontece é que a thread que invoca yield está liberando voluntariamente a CPU e daí ela sai do estado em execução e vai para o estado pronto. Ela se torna novamente disponível para entrar em execução. Só que ela dá a chance para outra thread executar. Esse nome colaborativo vem por quê? Porque às vezes uma thread já executou tudo que ela tinha para executar e agora ela precisa de uma outra thread, ela precisa que uma outra thread termine sua execução. Então, ela faz essa cedência do processador, né, na ideia de que essa outra thread possa entrar em execução e ajudar ela indiretamente. Tá? Então, ela está colaborando com as outras threads. Por isso que ela recebe esse nome. Em Java, pode parecer estranho a gente pensar nessas threads colaborativas, mas em muitas linguagens, principalmente as linguagens interpretadas, essa prática é comum. Em Lua isso acontece, em Python isso acontece, e a gente vai ver daqui a pouco no nosso trabalho que existem algumas outras linguagens que fazem isso. Qual que é a vantagem de se programar usando threads colaborativas? A vantagem é que quando as threads são colaborativas, não há aquela preempção sem que você, programador, espere. Então, se tem uma região crítica, você como programador, se as threads forem preemptivas, você tem que sincronizar o acesso, né? É o que a gente acabou de ver. Mas se as suas threads forem colaborativas, você tem certeza de que um código não vai ser acessado por duas ou mais threads ao mesmo tempo. Porque uma só vai estar executando, ela vai estar cedendo a execução para as outras. Então, você, programador, deixa de se preocupar com a concorrência, que é uma tarefa chata.
A concorrência envolve problemas muito complexos, muito difíceis de serem tratados. Mas, lógico, a concorrência ela é difícil de ser tratada, mas ela traz o benefício do paralelismo, coisa que não acontece quando a gente utiliza as threads colaborativas. Deu para entender, Gabriel, a ideia? Mais ou menos? Então, quando a gente usa threads colaborativas, não existe aquela concorrência, condição de corrida. O seu próprio código, você como programador vai dizer, esse código aqui, ele vai ser executado por uma única thread, e quando ela terminar, ela vai ceder a CPU. Então, no seu código mesmo, você como programador diz, ó, aqui a minha thread não quer mais ficar na CPU, ela quer que haja uma troca de contexto. E você faz isso através da invocação desse método yield. A vantagem disso é que se você como programador está sinalizando os pontos onde pode haver troca de contexto, você não vai ser surpreendido com uma troca de contexto bem no meio da sua sessão crítica. E daí as incoerências, aquela condição de corrida não vai acontecer. Você tem um código muito mais ordenado, tá? Então isso acontece em algumas linguagens mais recentes. Mas a desvantagem é que a concorrência fica bastante limitada. Quando eu acho que está complexo, fica mais. Eu sugiro, Gabriel, se você tiver interesse, que você pegue... Quinta-feira a gente vai falar sobre o trabalho prático. Que você pegue uma das linguagens que utiliza threads colaborativas. Aí você vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nessa área, tá? Lua faz isso. Lua é uma das linguagens que faz isso. Tá? Então, é só uma forma diferente de pensar. Sem programação com yield, a preempção pode acontecer em qualquer ponto do código. Com a programação usando yield, você, como programador, sinaliza os pontos onde deve acontecer uma troca de contexto forçada. Tá, mais para frente a gente vê. Deixa eu ver aqui, o Breno falou do exercício 6. O que poderia potencialmente acontecer se threads bloqueadas em um semáforo não saísse da fila na ordem FIFO? Então, a gente viu, utilizando monitores, que cada objeto tem seu próprio monitor. E que se esse objeto tiver ali a seção crítica, protegida com o monitor, os objetos que invocarem aquele método e encontrarem um monitor ocupado, o lock ocupado, eles vão ficando enfileirados, vão ficando bloqueados à espera daquela seção crítica. O mais natural, processos, as threads que encontram uma seção crítica ocupada, o mais natural é que elas sejam enfileiradas numa ordem dos primeiros que chegam são os primeiros que saem quando a seção crítica fica livre, né? Mas e se não for implementado assim, o que pode acontecer? Vamos imaginar que seja ao invés de FIFO, seja um LIFO, Last In, First Out. Ou seja, os últimos que entraram são os primeiros a sair. O que poderia acontecer? Poderia haver uma thread que requisitou a entrada na seção crítica e conseguiu. Aí vem a segunda thread, requisitou a entrada na seção crítica, não conseguiu, ficou bloqueada e foi enfileirada. Veio a terceira thread, requisitou a entrada, não conseguiu, foi enfileirada. Veio a quarta, não conseguiu, foi enfileirada. Então, na fila tem a thread 2, depois a 3, depois a 4. E aí, vamos imaginar que a primeira thread saiu da seção crítica. Nesse caso, Java, por exemplo, a máquina virtual Java, deve desenfileirar uma das threads que estão bloqueadas à espera da seção crítica. Se a gente não implementar um FIFO, se fosse implementar um FIFO, quem sairia seria o primeiro que chegou, seria a thread 2. Mas se a gente implementar um LIFO, a última que chegou é a primeira que sai, quem sairia seria a thread 4. E daí, quando a thread 4 sai, poderia chegar a 5, depois a 6, depois a 7, depois a 8. E sempre quem vai saindo, ao invés de ser a cabeça, vai ser a cauda.
que vai acontecer com aquela primeira thread 2? Ela vai sofrer de quê? Qual é o termo que a gente... Qual é o nome da situação que ela vai sofrer? Vocês lembram? Uma thread que fica com fome, que precisa de processamento, ela tem chances de entrar em processamento, mas nunca é escolhida. Ela sofre, em inglês, chama o quê? Starvation, isso mesmo, de inanição. Se a gente fosse traduzir, a tradução mais frequentemente utilizada é inanição. Então, se a gente implementasse uma outra política, que não fosse a FIFO, nós poderíamos ser injustos e causar inanição nas threads que foram primeiramente bloqueadas. Professora, Oi. naqueles casos daquele exercício que a senhora mencionou na aula passada, que eu perguntei se era um deadlock, na verdade era um starvation, né? Porque a thread ela vai ficar bloqueada infinitamente e nunca vai ser processada. Qual Ou que era o não? caso mesmo, Gabriel? Eu já não tô Era quando a lembrando gente estava trabalhando com a inversão dos releases do Aquar, porque a gente estava pegando e acho que liberando o recurso ou bloqueando o recurso demais e as threads elas não estavam nunca sendo executadas, entravam numa espera infinita. Seria também um starvation ou não? Eu não tô lembrando do caso, mas eu acho que não. Ó, vou falar a diferença do starvation e do deadlock. O starvation é uma situação que a thread ela tem real chance de executar. É o caso lá do enfileiramento de LIFO ao invés de FIFO. A primeira que foi enfileirada, ela tem chances de executar desde que a fila se torne quase que vazia, desde que ela seja a única da fila, né? Então, ela tem a probabilidade de executar, mas a probabilidade é muito pequena. Já no deadlock, há uma condição de espera infinita, onde, vamos imaginar duas threads, onde a thread A está bloqueada à espera da thread B e a thread B está bloqueada à espera da thread A. Tem um ciclo de dependência, você consegue enxergar? Então, a thread A está bloqueada e depende da thread B, mas a thread B também está bloqueada. Então, se ela está bloqueada e depende de A, esse desbloqueio nunca vai acontecer. Não tem chances dele acontecer. É diferente da starvation, onde a chance existe, mas é pequena. No deadlock, a chance não existe. Há um bloqueio infinito. Você pode deixar dias, meses, anos em execução e aquela execução não vai avançar. Vai ficar bloqueada. Tá? Quinta-feira, quando a gente falar da conceitualização, do conceito mesmo de deadlock, fica mais claro. Você colocou uma anotação no PDF no exercício? Isso nesse de roteiros, o exercício que ficou a dúvida, eu coloquei uma anotação lá em vermelho depois da resposta. Ah, você fala no exercício que você entregou? Na resolução que você entregou? Isso. Ah, tá bom. Tá, depois eu olho. Mas você conseguiu visualizar a diferença? Agora eu consegui. Consegui, sim. Então, Starvation tem o processo que está em Starvation tem uma probabilidade de executar. Era igual quando a gente falava do escalonamento baseado em prioridade. Aquele processo que tinha prioridade bem baixinha, que estava sofrendo Starvation porque sempre chegava um processo de alta prioridade na frente, ele tinha chance de executar, mas a chance era tão pequena que ele nunca era escolhido. É diferente do deadlock. O deadlock você pode deixar infinitamente e não tem chance, 0% de chance de alguém executar. Vamos lá, mais um. Ó, o exercício 10, gente, é bem típico, tá? De exemplos de sincronismo. Aqui a gente tem a simulação de duas contas bancárias, né? E mostrando para vocês que se não houvesse preocupação com acesso concorrente, a gente poderia ter valores inconsistentes nas nossas contas bancárias, para mais ou para menos. Então, dou um caso aí, é importante vocês pensarem como sincronizar, vocês identificarem quais são as variáveis compartilhadas entre os processos e para cada variável compartilhada criar, por exemplo, um semáforo ou um monitor para garantir a exclusão mútua, tá? É um bom exemplo para vocês treinarem aí.
Exercício 11 e 12, gente, não se preocupem com eles agora, tá bom? A gente vai fazer isso daqui no trabalho prático. Então, vamos só até o exercício. E aí, o que vocês me dizem? Dá para fazer? Então, as listas que estão pendentes vão poder ser entregues até o dia 19. Não tem problema, a gente se encontra quinta-feira novamente para as últimas dúvidas. Eu vou falar sobre deadlock rapidinho, só a ideia mesmo, tá? E aí a gente faz a prova. Pega aí, força aí, Gabriel, vai dar certo. Gente, lembrando, a prova estuda bastante coisa, né? O que cai na prova, gente? Aquela parte de escalonamento, com certeza. Para ficar mais fácil a correção, um exercício que eu estou pensando em dar é eu fazer uma descrição de vários processos, cada um chega num momento diferente, tem uma demanda diferente de processamento, e daí eu peço o tempo médio de retorno, com a política FIFO, com a First Come First Served, com a SJF, com a Round Robin. Então, eu dou o cenário para vocês e vocês me devolvem um único número, né? E aí, com esse número aí, o próprio questionário vai responder se está certo ou errado. Então, é importante que vocês exercitem bem, porque é algo muito objetivo, né? Então, se a resposta for 12,1, vocês vão ter que colocar 12,1, senão a resposta vai vir como errada, tá? Provavelmente vai ter que anexar a imagem, tá, Gabriel? Então, a gente tem... A primeira parte é fácil até de fazer objetiva, mas essa parte de sincronismo, pode ser que eu peça alguma coisa para vocês fazerem codificação. Não que toda prova vai precisar de imagem, não é isso não, mas uma ou duas questões provavelmente vai ter que seja subjetiva. Tá bom? Querem que eu fale já de deadlock agora ou deixa para quinta? É coisa assim de 20 minutinhos. Acho que a gente pode deixar para quinta, né? Vocês estão meio quietinhas demais hoje. Alex, você falou que pode falar. Eu vivo fazendo isso, eu dou a opção e depois já tomo a decisão, Alex. Vou deixar para quinta. Estou percebendo que vocês estão precisando de um estudo, tá, gente? Estudem essa parte de sincronismo, porque é importante. Eu sei que não é o papel do bacharel em sistemas de informação, do engenheiro de software, saber esse baixo nível, mas é importante vocês entenderem que ele existe e por que esses problemas surgem e entender também justamente que não é o papel de vocês, mas que vocês enxerguem a complexidade nesse sincronismo. Então, a gente vê só de maneira superficial e deixa a bomba para quem quiser se aprofundar nisso. Pode até ser um engenheiro de software, pode até ser um bacharel em sistemas de informação, mas não cabe essa disciplina de ISO, tá bom? Gente, outra coisa, deixa eu falar aqui rapidinho para vocês. A gente se encontra quinta-feira para falar rapidinho de deadlock, vou falar sobre trabalho prático, e aí a gente se encontra depois só no dia 19 para a prova. A prova vai ser inteira online, individual, e eu peço para vocês colaboração, para vocês não colarem. A prova não vai ser em grupo, a prova é individual e o conhecimento de cada um deve ser testado ali. Quem não se sair bem tem PO, gente, a gente ajuda, faz trabalhos em grupo, mas é importante vocês terem essa
esses valores, essa ética de avaliar o próprio conhecimento. Esse comportamento, gente, vocês levam para o resto da vida, né? Sempre vocês vão ser avaliados e faz parte, né? Eu fico preocupada também quando eu noto que existiu ali uma cola generalizada, porque isso mostra que eu não estou conseguindo avaliar a turma, não estou conseguindo... os resultados não expressam de fato, né, o conhecimento obtido. E é importante que vocês tenham uma formação sólida, né? Então, peço para que vocês não compartilhem a resolução durante a prova. Eu sei que vocês têm meios de fazer isso, mas eu peço minimamente, gente, façam a prova individualmente, testem o conhecimento de vocês, sejam orgulhosos pela nota que vocês tiraram, por mérito próprio, tá? Vou tentar fazer uma prova, né, no padrão que a gente viu até então. Uma outra questão pode variar, justamente porque se eu fizer uma prova só baseada no que os slides dizem, no que as listas dizem, todo mundo vai só copiar e colar, e não é essa a ideia. Vocês também têm que desenvolver um pouco o raciocínio. Então, a gente vai fazer essa prova dia 19, e aí eu vou deixar já uma atividade logo depois da prova para vocês fazerem na quinta, 22. Por que isso? Uma atividade online sem a minha presença, porque eu vou fazer uma pequena cirurgia aqui dia 13 e vou ficar de atestado. Eu vou estar podendo logar tudo, vou poder acompanhar a prova de vocês, mas eu tenho que fazer isso minimamente, tá? A gente vai ter que me preservar um pouquinho aqui. Mas a gente tira dúvida, faz tudo o que for necessário. É só para avisar que aqui, ó, dia 22, não vamos ter o encontro, tá? Mas aqui na semana do dia 26, tudo volta à rotina. Tá bom? É isso, gente. Ó, avisem lá os colegas que estão com problema de passaporte para organizar a situação. Vou disponibilizar esse vídeo daqui a pouco, assim que eu entender como que funciona, onde eu pego, onde eu mando, tá? E estudem, gente. Quinta-feira eu espero vocês para tirar as dúvidas, tá? Boa sorte. Professora, Quem tiver dúvida pode me escrever ou coloca lá no fórum, preferencialmente. Pode falar, Gabriel. Eu mandei um dia um e-mail pra GTIC, Hum. porque eu tava com problema para acessar os serviços da Microsoft com e-mail institucional. Eles falaram, basicamente, a gente não tem nada o que fazer. Mas como que você está aqui agora? Você descobriu o Então, problema? milagrosamente, eu consegui, depois de meses, logar de novo com a minha conta do e-mail institucional no site da Microsoft. Mas eles falaram que eles não podem fazer nada, então tem que esperar acontecer o milagre. ô, professora, dá uma olhada nesse negocinho que eu mandei no chat aí. É o quê? Tá mais pra baixo, tá ali embaixo. Olha, Nossa. Lucas Berriel. Lucas. Geralmente o negócio do e-mail institucional. Solicitação para adicionar um membro ali, ó. Calma aí. Ali no chat, ali na direita. Ali. No chat, direita. Aí, sobe um pouquinho. Aí Lucas Berriel. essa de cima aí. Essa de cima. Isso. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu ver. Solicitação para adicionar membro. Para solicitar que alguém seja adicionado a uma equipe na qual você já é membro, acesse a equipe na sua lista de equipes e selecione mais opções. Botão mais opções, adicionar membro. Digite o nome de uma ou mais pessoas assinando. Os proprietários da equipe receberão um alerta de que a solicitação está pendente. Mas isso serviria? Eu poderia colocar o Demetrios, por exemplo, e mando direto para ele? Acho que sim. Tá, eu vou tentar então. Vou mandar uma mensagem, gente, então ajudem aí a difundir. Eu vou mandar uma mensagem lá no AVA, pedindo para quem tiver problema me avisar, porque daí eu mando diretamente o convite para essas pessoas. Vamos ver se funciona assim, tá? De qualquer maneira, na prova, a gente pode usar o Meet para usar o chat lá, caso vocês tenham dúvida, né? E assim a gente segue. É preciso paciência, gente, vai dar certo. Então, obrigada, gente. Continuem estudando, um pouquinho mais de dedicação. Eu sei que vocês estão ocupados, sei que é difícil,
Mas força aí, tá? Às vezes o e-mail institucional, como a Alexia está falando, a senha expira. Então, vocês podem ir lá em passaporte.fms.br, eu acho que é esse o link, e renovar essa senha. Então, ela expira aí a cada, sei lá, 90 dias, talvez. E, às vezes, é isso que está com problema. O Breno está falando perguntando se é proibida só consulta com colega. Sim, consulta de material próprio, pode consultar, Breno. É só o colega. Às vezes aconteceu no semestre passado, né? Perguntar, por exemplo, o que é uma condição de corrida? Gente, as respostas eram as mesmas. Aí eu pensava, poxa, será que pegaram do livro, pegaram do slide, pegaram da Wikipedia? Mas não, até quando eu pedi resolução de problema, codificação era igual, gente. Então, assim, é chato, sabe? Eu vejo que não é meu papel ficar detectora de plágio, não vou ficar indo atrás, mas eu vejo que a avaliação não teve efeito, né? E é bem chato. Consulta o Stack Overflow, consulta o que vocês quiserem, gente. Pode compilar, manda o código depois de compilado, não tem problema. Mas é só a questão mesmo da avaliação, né? Se eu estou pedindo, se a gente pede que seja feito de forma individual, levem isso para a carreira de vocês, né? No trabalho, vocês também vão ser cobrados por uma produção independente, muitas vezes. Então, é necessário, gente. Não adianta tapar o sol com a peneira agora, depois a conta vem, né? Então, vamos lá. A Maria está perguntando se vai ter alguma questão prática. Provavelmente sim, Maria. Com pouco peso, mas provavelmente vai ter. Imagino que, ainda não fiz a prova, mas imagino que uns 20% da prova seja dessa parte de sincronismo, tá? Não vai chegar nem na metade, mas alguma coisa eu vou cobrar sim. Tá? Aí o resto de sincronismo vou cobrar no trabalho. Tá bom. Gabriel, não era você que queria fazer SO durante o dia, Gabriel? Que me perguntou um dia se poderia se matricular na turma de SO? Era ARC? Ai, ai. Tá bom. Tá joia. Você é de engenharia de software, Gabriel? É de SI? De SI, não é? É SI. Tá joia. Tá bom. Tá bom, gente. Ó, então, quinta-feira a gente se vê. Vou tentar fazer a prova até lá para dar uns bisus, tá? Tentar facilitar aí a vida de vocês. Falou, até mais. Tchau, tchau. Bons estudos. Força, gente. Dedicação, tá? Falou, até mais, Jonas, Vinícius. Tchau, tchau, gente. Vou ficando por aqui.